Bom, meu nome é Pedro, eu sou estudante de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí, e eu vou falar um pouco sobre o condicionamento operante e o voo livre com citociformes. Bom, então, o que é, né? Ela é uma técnica relativamente nova se compararmos com a falcoaria e a columbofilia, que são técnicas milenares. O voo livre com os citacídeos surgiu nos meados dos anos 80 com o Crisviro e vem sendo cada vez mais aprimorada pelo tempo, né? E ela tem um diferencial dessas outras técnicas, é que ela visa o bem-estar e a qualidade de vida dos animais. E isso acontece através de estímulos de desenvolvimento dos comportamentos naturais, relacionando isso tudo com o contato com o humano, o tutor. Então, só para ter uma ideia, quem são os psittaciformes? São as calopsitas, papagaios, araras, periquitos, todo esse grupo faz parte dos psittaciformes. Então, o que é o comportamento operante? Para a gente entender, é preciso que seja explicado os tipos de comportamento que estão ligados. Que o primeiro é o comportamento responsivo, que está relacionado com o e reflexo, susto, e ele é imutável, não dá para a gente conseguir modular esse comportamento. E tem um comportamento operante, que é um comportamento consciente e é proposital. E é esse comportamento que a gente vai tentar modular, relacionando com o comportamento responsivo. E o condicionamento operante, ele vai tentar trabalhar o comportamento consciente do animal através de reforços positivos, de acordo com as atividades que ele vai responder e que o tutor vai desejar. Então, ele é feito através de uma associação entre o comportamento e uma consequência desse comportamento, que no caso é o reforço diferencial. Então, a ave tem que entender que existe um reforço diferencial, que pode ser tanto o alimento, um carinho, um brinquedo, um contato, qualquer coisa desse tipo é um reforço diferencial, mas normalmente o que melhor funciona com esses animais é o alimento. Então, para a gente entender mais ou menos o que é um condicionamento operante, aqui nós vamos ter um exemplo que é a caixa de Skinner, que foi o protótipo utilizado para se estudar esse comportamento, onde um rato é colocado em uma caixa que possui uma parede transparente, para que possa se observar o comportamento desse animal. E nessa caixa, nesse protótipo, por exemplo, ele vai possuir um sinal luminoso, uma alavanca que vai ser relacionada com o reforço, que pode ser a água ou o alimento, e ele está sobre uma grade elétrica, uma grade que pode dar pequenos choques, ah, sendo esse relacionado com um reforço negativo ou uma punição. Então, inicialmente, esse rato precisa entender que para ele receber a comida ou a água, ele precisa ter um contato com essa alavanca. Então, ele inicialmente ele não vai saber que ele precisa pressionar essa alavanca,
Então, toda vez que ele olhar para a alavanca ou chegar o focinho perto para dar uma cheirada, por exemplo, ele vai ser recompensado. E esse comportamento vai ser repetido diversas vezes até que ele entenda a relação entre a alavanca e o reforço. E isso vai sendo modulado cada vez mais até que ele só seja recompensado quando ele tocar a alavanca com as patas. Então, a partir de um tempo que ele já entendeu a relação entre a alavanca e a recompensa, ele vai sendo, ele não vai ser recompensado por apenas cheirar a alavanca. Então, se ele levantar uma pata para tocar a alavanca, aí sim ele vai ser recompensado, até ele entender que o comportamento que está sendo desejado ali é ele tocar a alavanca com a pata. Depois que ele entendeu isso, é possível se inserir um sinal luminoso com essa luz, que não importa a hora que ele apertar a alavanca, ele só vai ser recompensado se a luz estiver acesa. E depois que ele entendeu um pouco disso, de que a relação entre a luz, a alavanca e a recompensa, pode-se colocar um reforço, uma punição, caso ele aperte o botão no momento errado. Então, se ele apertou a alavanca com a luz acesa, ele vai receber a recompensa. Se ele apertou a alavanca com a luz apagada, ele vai tomar um leve choque. Então, o comportamento que está sendo reforçado, ele vai tender a se repetir, e o comportamento que está sendo punido vai se extinguir. Então, tendo ideia esse, essa prática que o Skinner deu uma aprimorada, foi se adaptado para utilizar essa técnica com as aves. E aqui tem um vídeo como exemplo. Então, toda vez que essa ave vai para a mão do tutor, pega a cartinha, leva para o jarro, ele vai receber um sinal sonoro, que é o clicker no caso, e ele volta para receber a recompensa, que ali no caso é um pedacinho de nós. Então, a partir desse reforço, a ave vai repetir esse comportamento cada vez mais. Então, alguns fatores que se utilizam para fazer esse treino e deixar ele mais fácil é se iniciar com aves ainda jovens, que no caso seriam alimentadas pelos pais, mas elas serão tiradas e criadas manualmente, ou, na maioria dos casos, eles são incubados artificialmente. Então, eles já não vão ter um contato com os pais. E a ideia disso é criar um imprint desse animal com o tutor. Então, ele vai entender que o tutor é parte do grupo dele, vai fazer parte da espécie dessa ave. A ave, para ela, não vai ser mais ave, ela vai ser um humano, até grosseiramente dizendo. E o desenvolvimento de alguns elos, que como elas são animais gregários, então eles vivem em grupos, ou pelo menos em casais. Inicialmente, na fase jovem, tem o elo parental, que é relacionado entre o filhote e os pais. O social, que vai estar na formação de colônias, por exemplo. E o alimentar, uma vez que esses animais costumam se alimentar juntos. E para isso, a gente precisa fazer uma habituação, já que vai ter muita coisa nova, então ela tem que entender
que você vai estar inicialmente relacionado com a comida, que essa seringa com a papinha é o que vai alimentar ela, e a sensibilização. O que vai ser essa sensibilização? Ela entender que algo novo naquele ambiente, tecnicamente, não fará nenhum mal a ela. E o aprendizado, que ela vai entender quem você quais os objetos que compõem o ambiente que ela está e como que ela pode interagir com isso. Então, só para explicar um pouco o que é o imprinting, muita gente fala de imprintar. Ele é um comportamento muito comum nas aves, né? É um comportamento que inclui os aprendizados de comportamentos inatos daquela espécie. Então, eles vão aprender por observação e vai, ele vai ser, ele vai ocorrer em uma faixa de poucas horas após a eclosão. Então, logo após a eclosão, o primeiro objeto que eles virem vai ser considerado como a mãe. Já se sabe que por volta de 3 dias antes da eclosão, esses animais já respondem a sinais sonoros dentro do ovo. Então, a mãe está ali em cima do ninho, ela vai fazer algumas vocalizações que esses animais já vão entender como sendo um sinal da mãe e da espécie. Então, assim que eles nascerem e vão meio que relacionar aquele som com uma feição, aquilo com certeza vai ser a mãe. E isso vai estabelecer um comportamento para o resto da vida do animal, que vai estar relacionado com o reconhecimento da espécie e atração por ela. Então aqui tem a imagem de uns patinhos que está na cara que não são recém-eclodidos, com a cara de quem está procurando uma mãe. E esse imprint a gente consegue fazer basicamente com qualquer coisa. Então é muito comum a gente ver vídeo de pessoas comprando patinhos e postando vídeo todo fofinho de uma pessoa andando e vários filhotinhos correndo atrás. Mas não é só com pessoas que esse imprint pode ocorrer, pode ser com outros animais de outras espécies, mesmo não sendo ave, pode ser qualquer objeto. Então, teve um experimento que se utilizou um balde para ser a mãe desses animais. Então, logo antes do nascimento, eles colocaram um sinal sonoro relacionado com o balde, e quando os animais nasceram, esse sinal continuou. Então, para esses animais, o balde era como o pai. Então, existem alguns tipos de imprinting, e eu vou citar o imprint filial, que é esse mais comum, que é o reconhecimento da mãe e dos irmãos. Então, ele vai reconhecer o que é a espécie dele. E tem o imprint sexual. E esse imprint ele vai resultar nas preferências sexuais no futuro do animal. Normalmente está relacionado mais com os machos. E a gente tem exemplos disso com vários tutores de calopsita, que esses animais acabam tendo um imprint sexual por mão, por celular ou qualquer outro objeto cobertor. Então, é comum de ver esses animais tentarem copular com esses objetos que não têm nada relacionado com eles, por causa de um imprint incorreto de cunho sexual. Então, por isso, a gente pode ter resultados positivos e negativos quanto a esse imprint.
porque não é desejado que você tenha um animal tentando copular com objetos dentro de casa, com sua mão, com o pé. Mas esse imprint sexual, existem teorias biológicas de que está relacionado mais com os anatídeos, que são os patos, gansos, marrecos, onde normalmente os machos são bastante coloridos e diferentes, e as fêmeas vão possuir um tom de marrom acinzentado bastante similar entre várias espécies. Então, para que não haja um comportamento de especiação, de cruzamento extra específico, é um comportamento que os machos desenvolvem para reconhecer a própria espécie. Então, voltando para os cetaciformes, um pouco da biologia, que naturalmente vai estar relacionado com o desenvolvimento dessa ave. Então, um ponto importante que eu queria frisar é que o instinto não é um comportamento com o qual as aves já nascem sabendo. Então, elas precisam de um estímulo para conseguir aprender esse comportamento e aplicar no futuro. Normalmente é feito como os ninhos dessas aves, em alto de árvore, em buracos, ou em paredões. Eles normalmente têm uma visão muito boa, né? Uma visão panorâmica, e eles conseguem observar praticamente tudo dali. Então, o filhote ainda dentro do ninho, ele, com o desenvolvimento, ele vai ficando mais curioso, mas ele ainda não vai sair do ninho. Então, ele vai chegar a cara para fora do ninho, ou às vezes o corpo todo, mas ele não vai sair dali e vai ficar observando enquanto ele se sentir confortável. E é pela observação dos pais e outros componentes daquele ambiente que ele está convivendo ali, que ele vai aprender o que é perigoso, o que não é. Porém, a gente tem um problema com isso, com as aves de cativeiro, que é as aves que nós vamos ter, né? Uma vez que a gente vai adquirir uma ave de um criador legalizado, ela não vai ter esse ninho natural. Então, ou seja, de uma ave de incubação artificial ou natural pelos pais, e essa ave vai ser tirada filhote, né? Então, a gente vai tentar simular esse ambiente onde a ave está dentro do ninho e possui uma plataforma de observação, que é chamada de caixa-ninho, e a ave vai estar aqui dentro dessa caixa escurinha, que vai estar simulando uma cavidade natural numa árvore, por exemplo, e vai ter a abertura por onde ela vai poder observar quando ela se sentir segura. E qualquer coisa, se ela se sentir ameaçada, ela vai voltar para dentro, no cantinho escuro, até se sentir confortável novamente. Então, alguns pontos que a gente leva em consideração a dessensibilização é bastante importante, uma vez que algumas aves, ou elas temem tudo, então qualquer coisa faz elas se assustarem e ficar com medo, que a gente não deseja, principalmente se for tentar fazer um voo no ambiente externo, ou aves que não possuem medo de nada. Então seria o risco de predação, por exemplo, já que a ave não vai ter medo, ela vai ser um alvo fácil para um gavião, por exemplo. E a gente vai iniciar os treinos, que vai ser de acordo com o que eu falei anteriormente, com o condicionamento operante e o reforço diferencial. Essas aves vão precisar de uma alimentação adequada, balanceada, uma vez que aves que vão estar ingerindo uma dieta muito desbalanceada, elas são muito propensas a sobrepeso, o que vai dificultar muito o voo, a ave vai se cansar muito rápido. O condicionamento físico
Então, é importante que essa ave tenha um desenvolvimento muscular muito bom para que ela consiga fazer esses voos. E o desenvolvimento mental, que está relacionado com a habituação, sensibilização, a dessensibilização também. E logo depois que a ave cresceu e já está saindo do ninho, está começando a voar, a gente leva essa dessensibilização da caixa-ninho para uma gaiola de transporte, por exemplo, no ambiente externo. Então, aqui a gente tem uma ave que está dentro da gaiolinha em um campo. Então, ela pode observar tudo que tem nesse ambiente, só que de um local seguro. E quais são as vantagens dessa prática, né? Como eu já disse, ela tem o bem-estar do animal no foco, então você vai tentar fazer, enquanto ela não estiver no ambiente externo, você vai tentar fazer um enriquecimento ambiental, uma dieta variada, vários brinquedos para essa ave estimular a curiosidade. E, além disso, vai ter uma melhoria de saúde, porque essas aves vão estar no funcionamento físico ótimo, porque elas estão praticando exercício. A saúde mental, porque elas vão estar explorando, elas vão estar basicamente no ambiente natural delas. Então, o comportamento natural é totalmente expresso. E além dessas aves possuírem um sistema imunológico melhor do que as aves que só ficam em gaiola, né? Já que elas vão estar entrando em contato com diversos ambientes, situações diferentes que podem trazer pequenas contaminações que vão estimular esse sistema imunológico. Então, vai ter uma maior interação entre as aves, caso a pessoa tenha mais uma, ou ela faça esse voo, essa prática com mais de uma pessoa, e a interação entre a ave e o tutor. Porque para os treinos é preciso de um contato bastante íntimo entre os dois. E essas aves vão estar muito mais habituadas com novos acontecimentos. E, além de tudo, de melhorar tudo isso para sua ave, você ainda vai ter a oportunidade de passar o tempo com ela que você poderia ter com uma ave que só fica dentro de sua casa. Então é isso. Obrigado.